Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live sobre como ser feliz no trabalho. Eu sou a Zuleika Reinheimer e ajudo você a acelerar a conquista do seu tão sonhado novo emprego. Esta live é para você que não está trabalhando ainda, ou seja, para você que está desempregado, mas que decidiu que vai mudar essa história ainda em 2021 e trouxemos essa live para te inspirar a já ir pensando como ser feliz no trabalho assim que você tiver essa conquista. Então, você está lá procurando um trabalho nesse momento e está pensando, nossa, eu ainda nem tenho um trabalho, eu quero ajuda para me recolocar. Esta também é uma ajuda, sabe por quê? Porque eu quero que você se prepare, conquiste o seu novo trabalho e chegue lá e seja feliz, se realize, se encontre. Então, hoje nós vamos te preparar para a segunda etapa, que é logo você vai estar dentro de uma empresa. E aí, como é que você vai se realizar lá? Como é que você vai ajudar essa empresa a te valorizar? Então, hoje eu vou te convidar a fazer uma reflexão sobre felicidade. Nós vamos transformar isso numa palavra mais comum na área organizacional, que é o engajamento. Então, como é que você faz para ser feliz no trabalho, para ter mais engajamento? Mas, Leika, o que é isso, afinal? É quando as pessoas sentem prazer nas atividades que elas realizam, né? Atividades profissionais, e elas equilibram a vida de uma forma positiva em termos de saúde física e psicológica. Então, aquela pessoa que trabalha e ela está se sentindo bem fisicamente, psicologicamente, está realizada. Então, é possível ser feliz todos os dias, o tempo inteiro? Não, a gente sabe que existem problemas, que existem situações do dia a dia que vão nos chatear. É impossível um estado de realização total o tempo inteiro. Mas o que então é esta felicidade no trabalho? É, de maneira geral, você se sentir realizado, você ter orgulho do que você está fazendo, é você ir motivado para o trabalho. Não quer dizer que você não vai encontrar problemas, que não vai ter dias que vão ser cansativos. Existirão dias cansativos, sim. E em toda e qualquer profissão. Mas existem pessoas que estão felizes, que estão realizadas, no sentido de acreditar no que estão fazendo, no sentido de se orgulhar do seu trabalho, e existem alguns componentes especiais para isso que nós vamos conversar e conhecer um pouquinho hoje. Agora, eu quero te fazer uma pergunta bem interessante. Você já ouviu a história do abacaxi? Isso mesmo, uma história que te deixa pensando sobre quem é a responsabilidade de ser feliz ou de promover a felicidade no trabalho. É da empresa ou é do profissional que está trabalhando lá? Você já fez essa pergunta para você mesmo? De quem é esta responsabilidade, afinal? Então, eu vou ler uma história e vou pedir para que você me ajude nesta resposta. Talvez você já conheça e eu vou te pedir para olhar com outros olhos e fazer essa reflexão comigo. A história se chama O Abacaxi. João trabalhava em uma empresa há muitos anos. Funcionário sério, dedicado, cumpridor das suas obrigações e, por isso mesmo, já com os seus 20 anos de casa. Um belo dia, ele procura o proprietário da empresa para fazer uma reclamação. Senhor, tenho trabalhado durante estes 20 anos em sua empresa com toda a dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. O Juca está conosco há somente 3 anos, está ganhando mais do que eu.
O proprietário da empresa escutou atentamente e disse: João, foi muito bom você vir até aqui. Antes de tocarmos nesse assunto, tenho um problema para resolver e gostaria da sua ajuda. Estou querendo dar frutas como promessa, como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. João, meio sem jeito, saiu da sala e foi cumprir a missão. Em 5 minutos, estava de volta. E aí, João, verifiquei como o senhor mandou. O moço tem abacaxi. E quanto custa? Ah, isso eu não perguntei. Eles têm quantidade suficiente para atender todos os nossos funcionários? Também não perguntei. Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi? Não sei. O dono da empresa pegou o telefone e pediu para chamar o Juca. Deu a ele a mesma orientação que dera a João. Juca, estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda, por favor, vá lá e verifique se eles têm abacaxi. Em 8 minutos, o Juca retornou. Eles têm abacaxi sim, e em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal. E se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é vendido a R$ 1,50 cada um. A banana e o mamão, R$ 1,00 o quilo. E a laranja, R$ 20 o cento, já descascado. Mas, como eu disse que a compra seria em grande quantidade, eles darão 15% de desconto. Aí, aproveitei para deixar reservado. Conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo, explicou o Juca. Agradecendo as informações, o dono da empresa dispensou para retornar ao trabalho. Voltando-se para o João, que permanecia sentado ao lado, perguntou-lhe: João, o que foi mesmo que você estava me dizendo? Essa história, ela é bem conhecida e ela nos desperta esta pergunta que eu fiz no início. De quem é a responsabilidade por promover mais felicidade, mais engajamento, mais realização no trabalho? É da empresa ou é do funcionário? Nessa história, nós percebemos os dois insatisfeitos. O Juca, o João, que era o funcionário que procurou o dono da empresa e que disse que não estava contente ao ver um colega sendo promovido, sendo que ele estava muito mais tempo na empresa. Então, o João deixou claro que ele estava insatisfeito. O dono da empresa, quando chamou o Juca e demonstrou que o Juca trazia informações mais completas sobre o trabalho, também sugeriu que não estava assim tão satisfeito com o trabalho do João. Então, ficou evidente que os dois não estavam tão satisfeitos quanto poderiam, um com o apoio, com o trabalho do outro. E a minha proposta de reflexão aqui é: em que posição você está? Se você está do lado da empresa, então você tem que olhar e pensar: esta responsabilidade é minha. Agora, se você está do lado do funcionário, você também tem que responder do mesmo jeito: esta responsabilidade é minha. Então, de quem é a responsabilidade de gerar felicidade no trabalho? Dos dois. Veja que no exemplo, tanto a empresa deveria ter oferecido treinamento, desenvolvimento e ter deixado claro as suas expectativas, ter formado o João ao longo desses 20 anos, quanto o João deveria ter conversado com o seu gestor e ter entendido quais eram as expectativas da empresa. Bom, nem sempre nós temos toda essa clareza, nem sempre nos parece ser tão fácil assim tomar uma decisão,
nem sempre é tão fácil assim a gente se dar conta do que pode nos promover e nos ajudar a ter uma vida profissional melhor. Então, aqui fica o meu primeiro convite para refletir sobre felicidade no trabalho. Independente da posição que você ocupe hoje, você tem que olhar para o cenário e pensar: o que eu posso fazer? Eu não tenho dúvida que no exemplo, a empresa deveria ter oferecido treinamento, capacitação e o João deveria estar preparado, assim como o Juca estava. Porém, neste caso, essa empresa não preparou. E o Juca foi lá e fez isso por conta própria. Então, não posso dizer que o João está errado. Ele não recebeu o apoio da empresa. Mas, ao mesmo tempo, se ele quer reconhecimento, se ele quer crescer, se ele quer ser mais feliz, então ele também precisa assumir essa responsabilidade. E esse é o meu carinhoso convite para você que está aqui agora nos acompanhando. Se você está buscando um trabalho e você quer ser feliz e realizado no trabalho, entenda, tomara, e eu tenho muita expectativa de que a empresa atenda tudo ou ofereça tudo que você precisa para crescer e se desenvolver. Mas se ela não oferecer tudo isso, não fique de braços cruzados. Vá lá e faça a sua parte. Sim, vá lá e aproveite a oportunidade. Não fique aí parado. Busque crescimento, busque desenvolvimento. E, bom, tá bom, eu quero tudo isso, mas como é que eu faço agora, Zuleika, para que eu consiga esse desenvolvimento, esse reconhecimento? O que eu faço? Como é que se encontra essa tão esperada felicidade do trabalho? Então, eu quero te dar aqui algumas sugestões para você anotar e atentar no seu dia a dia. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Existe você viver intensamente o seu dia a dia e ir descobrindo o que faz sentido para você e para essa empresa. Mas tem alguns pontos que são comuns à grande maioria das instituições. Por exemplo, você precisa conseguir fazer um alinhamento de expectativas com o seu gestor, com a liderança da sua área. Afinal de contas, como é que você vai ser reconhecido se você não sabe o que esperam de você? João não sabia o que esperavam dele lá na historinha do abacaxi. Então, quer ser feliz, quer se realizar, quer estar mais engajado no trabalho? Primeiro, você tem que alinhar expectativas. Você só vai entregar um bom trabalho se você souber exatamente o que é o bom trabalho que a empresa espera de você. Se você fizer aquilo que você acha, pode ser que não seja o que a empresa está esperando. Imagine o seguinte: o seu gestor vem e te pergunta, vem e te passa uma tarefa. Eu quero que você solicite a pintura das paredes dessa sala e eu quero que essa sala fique linda. Você entendeu? Eu vou deixar essa sala linda. Vou ser reconhecido com isso depois. Ok, o gestor vai embora e você tem essa tarefa. Sabe o que acontece? O gestor retorna, você se dedicou, fez um trabalho maravilhoso, ele olha para aquilo tudo e diz: nossa, eu não gostei desse design, não gostei dessa decoração, desta cor da parede, que horror! E aí você vai se frustrar, porque você vai dizer: nossa, eu fui lá, me dediquei, ele disse que queria linda, eu deixei linda. Sabe por quê? Porque a percepção de linda para você e para as outras pessoas são diferentes. Então, como é que você alinha expectativa? Você pergunta detalhadamente o que é esperado. Sim. Ah, você solicitou que eu pinte essa parede? Qual é a sua cor preferida? Qual é o impacto que você quer que tenha? Você gosta de uma luz mais clara, mais branca, mais amarelada? Você quer que tenha contraste de cores ou você quer que tenha uma única cor? Que as cores sejam mais leves ou mais intensas? Que tenha harmonia, sintonia ou que seja mais moderno, mais instigante? Então você vai perguntando e você detalha exatamente qual é a expectativa. Esta é a única forma de você ser reconhecido. Porque senão você acha que entendeu a demanda, o seu líder acha que te passou certo a demanda e no final você fica insatisfeito porque não alcançou o objetivo e o gestor fica muito insatisfeito porque você não entregou o que se esperava. Só que isso é um erro de comunicação
básico que acontece o tempo inteiro nas instituições. Então, você quer ser mais feliz? Alinhe as expectativas, você vai entregar exatamente o que estão esperando e aí você vai comemorar porque você está alcançando resultados. Isso é maravilhoso. Depois que você alinhou a expectativa, você deve, com certeza, aprender a diferenciar o que é necessário do que é importante, tá? Então, assim, ó, tem coisas que são necessárias de serem feitas e tem coisas que são fundamentais. Então, você tem que ter clareza de prioridade. Por onde você começa? Então, faça muito bem a sua gestão do tempo. Quando você recebe uma tarefa, quando você tem a sua rotina profissional, organize a sua agenda de forma a se tornar um profissional produtivo. Porque se você chega desorganizado, o seu dia passa muito rápido e você não deu ênfase a entregas importantes que vão tornar você um profissional reconhecido, um profissional diferenciado para aquela instituição. Então, lembra, todo mundo tem mesmo mais ou menos a mesma carga horária, em torno de 8 horas por dia, para entregar algo que seja o esperado e muitas vezes que seja ainda importante, que faça muita diferença para aquele setor, para aquela área. E como você consegue fazer essa diferença? Administrando o seu tempo, porque senão o dia passa e você não foi organizado o suficiente para fazer aquilo que você tinha condições de fazer. Não estou falando para você fazer hora extra, não estou falando para você se desgastar. Eu estou dizendo para você usar bem o tempo que você vai estar dedicado ao trabalho. Existem pessoas que conseguem produzir muito bem e existem pessoas que não. Então, você vai fazer parte destas pessoas. E aí você estabelece metas muito claras, muito organizadas e você consegue fazer essas entregas. Se você não estabelece metas, o que acontece? Você vai fazendo tudo que aparece, você vai absorvendo tudo que te pedem e no final você entrega tudo pela metade. Então eu gosto de dizer que saber dizer não também é importante. Porque quando você tem clareza do que fazer, você explica, você diz um não positivo. Você explica, olha, eu entendo que essa demanda é importante, mas eu estou nesse momento cuidando dessa demanda aqui. Me ajuda a priorizar. E aí, o seu gestor vai saber que você está cuidando, vai te ajudar, né? E vai saber que você vai entregar aquilo. E aí você vai poder fazer isso bem feito. O que acontece no dia a dia é que a pessoa não sabe que ela deve fazer o que ela não deve fazer. Então, uma pessoa pede alguma coisa aqui, o outro pede lá, e você absorve tudo e o seu dia fica todo corrido, bagunçado, sendo que uma agenda te ajudaria. Você vai lá e combina, olha, eu te entrego isso hoje, isso amanhã, isso aqui na semana que vem. Pode ser assim? Você vai ter uma vida mais leve e organizada, consequentemente mais feliz, e o seu gestor vai perceber que você é organizado e ainda vai reconhecer a sua disponibilidade e o seu trabalho. Pensa o seguinte, nós temos que entender que somente 2,5% das pessoas são capazes de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, se você quer ser mais realizado, o que você tem que fazer? Você tem que organizar a sua gestão do tempo. Isso é uma questão de ciência, é dados de pesquisa. Então, não caia mais no erro de sair fazendo tudo, de não ter uma organização, uma agenda e deixar o seu dia mais produtivo, tá? Então, já que nós chegamos na questão da agenda, lembre, às vezes, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Busque criar processos mais organizados, mais simples no seu dia a dia. Isso vai facilitar essa sua otimização do tempo. Bom, outra coisa que vai ser muito importante para você se sentir feliz no trabalho é saber qual o impacto do seu trabalho na vida das pessoas. De que forma você está contribuindo. E como é que você sabe disso?
você precisa entender qual é o propósito da sua atividade. Se você é um vendedor, você faz muita diferença na vida das pessoas. A pessoa vai sair melhor ou pior da sua frente depois de ter sido atendida por você. Se você é um dentista, você recebeu bem o paciente, entendeu o que ele precisava, foi cuidadoso, ou você estava com pressa, atendendo o telefone, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, deixou ele ansioso e ele saiu dali mais tenso do que quando chegou. Então, cuidado, que você precisa entender primeiro qual é o impacto do seu trabalho, da sua atividade na vida das pessoas. E quando você entender isso, você vai passar a fazer com maior cuidado, com maior carinho e maior responsabilidade, porque você tem clareza de que você não está ali por uma simples obrigação administrativa de cumprir horários e de receber um salário no final do mês. Nada disso. Você está ali para fazer a diferença na vida das pessoas, independente da profissão que você tem. Ah, eu trabalho fechado numa sala fazendo contabilidade. Eu não vejo ninguém. Mas essa contabilidade é para quem? É para quê? Sim, também é para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é esse tipo de consciência que você deve ter. Eu estou aqui hoje falando com você com toda a minha energia e empolgação, porque eu sei que você que está me ouvindo está buscando alternativas para conquistar o seu novo emprego. E foi nesse sentido que nós criamos o programa Construindo o Seu Emprego de Sucesso. Nós criamos um método cuidando de todos os detalhes para que você aprenda sobre isso, verdadeiramente se recoloque. Então, existiu muita responsabilidade quando eu fui criar esse projeto, desenvolver esse curso para você. E da mesma forma, você, tudo que você estiver fazendo no seu dia a dia, quando você estiver conversando com alguém, atendendo com alguém, faça isso com muito carinho e responsabilidade. Então, desta forma, você vai entender o impacto que você tem na vida das pessoas. E aí, você vai, consequentemente, trabalhar melhor. E daí nós vamos gerar aquilo que faz tanta diferença. Nós temos uma sensação de pertencimento. É muito bom quando nós estamos em um local, em uma instituição, que a gente se sente valorizado, reconhecido, ou seja, eu faço parte desse processo, eu sou ouvida, eu sou importante para essa instituição e para essas pessoas que eu atendo, que eu sirvo. Então, aí eu vou sentir o famoso pertencimento, que é algo que nos deixa muito, muito bem. E aí nós temos a outra coisa que precisamos buscar para nos sentirmos felizes. Nós precisamos ter a ideia de que estamos em constante desenvolvimento. Ou seja, nós temos que ter a percepção de que estamos crescendo onde estamos aprendendo, estamos recebendo treinamento, estamos fazendo curso, formação, aprendendo novas tecnologias, novos processos, novas ações. Então, é bom demais quando a gente se sente crescendo, se desenvolvendo, sendo desafiado. E para isso, nem sempre a empresa está organizada para nos passar esses desafios e essas oportunidades internas de crescimento. Aí o que a gente faz? A gente busca o gestor, a gente fala que tem esse interesse, às vezes leva propostas de cursos que você pode fazer, verifica se a empresa pode te ajudar a subsidiar esses cursos. É muito bom quando você está numa empresa que oferece tudo isso. Ótimo, valoriza, curte. Mas se você está numa empresa que não oferece, nem sempre ela tomou essa decisão, ela só não parou para pensar, ela não tem tempo de se dar conta. Vai lá, conversa com seu gestor, mostra desse seu interesse de crescer, de se desenvolver e trazer esse benefício para a empresa. Conversa sobre possibilidades de cursos, de formação, de gerar treinamentos internos. Você pode ser protagonista
a ponto de ajudar a empresa e se sentir mais feliz. Isso vai te ajudar. E eu gosto de dizer uma frase, né, eu não sei certo como é que pronuncia, né, mas é John Hankin, que ele diz que a maior recompensa pelo nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma. Por quê? Porque todos nós precisamos de salário, todos nós precisamos pagar as nossas contas. Então, buscar um salário melhor, isso é da natureza de cada um de nós, isso vai fazer parte do nosso objetivo. Porém, essa busca por entender a transformação que nós geramos na vida das pessoas, nesse universo que recebe o impacto do nosso trabalho, é muito maior do que simplesmente a questão financeira. Você sabia que os resultados de pesquisa apontam em unanimidade que as pessoas preferem um ambiente onde elas são reconhecidas do que um salário maior? Sim, existem pessoas, inclusive, que trocam de trabalho para ganhar menos do que estão ganhando, mas para ir para uma empresa onde elas se sintam mais valorizadas e reconhecidas. Então, esse é um ponto-chave para a felicidade no trabalho. É você buscar ser reconhecido pelo que você faz, mas reconhecido de uma forma natural, de uma forma leve, não de uma forma tensa, por uma obrigação, que isso se torne um peso no seu dia a dia. Não, é que você consiga alinhar as expectativas com os seus gestores, que você tenha clareza do que você vai entregar, clareza dos seus propósitos, que você possa se entregar no sentido de demonstrar e compartilhar o seu melhor. E a partir disso, naturalmente, esse reconhecimento vai vir. Claro que você vai ajudar conversando, trocando ideias com seu gestor, verificando possibilidade de formações internas ou externas, mas vai chegar um momento em que esse reconhecimento ele se torna parte do seu dia a dia, ou seja, ele é natural na sua rotina, na sua vida. E é isso que faz toda a diferença para você se sentir mais feliz. Então, lembra, você precisa saber que o seu esforço está valendo a pena. Nem sempre o seu gestor vai te dizer isso, mas às vezes ele sente isso e ele valoriza isso. Então, busque o gestor, converse com ele, peça feedback, se coloque humildemente à disposição para crescer e se desenvolver. Conte sobre os seus projetos profissionais e de vida, como você se vê contribuindo com essa empresa. Se coloque à disposição para fazer treinamentos, capacitações, para chegar onde você quer chegar. E se você quer continuar onde você está, se você está muito feliz onde você está, demonstre isso. E ainda assim, busque o gestor para perguntar o que você precisa para se manter bem onde você está. Então, veja, você tem a possibilidade de assumir o protagonismo da sua carreira juntamente com a empresa. Quando a gente faz isso com cuidado, com responsabilidade, com carinho, respeito, aí sim a gente consegue construir esta relação, onde eu não preciso ficar aqui com medo, só recebendo ordens e esperando que a empresa diga o que eu devo fazer e para onde eu devo ir. Você ajuda a empresa a te levar para o caminho que você já sabe que te realiza mais. Então, você sim assume esse protagonismo, assume essa liderança da sua própria carreira. Então, aquela historinha lá do abacaxi nos traz para duas respostas. Quem é responsável por ser mais feliz no trabalho? A empresa ou o funcionário? Os dois. Se você está de um lado ou do outro, faça a pergunta: o que eu posso fazer para alcançar melhor os meus objetivos, para ser mais feliz? Comece a traçar uma lista, um checklist de ações. Eu acabei de te dar uma lista aqui
de coisas que você precisa explorar com carinho. Siga esse passo a passo, se experimente e aí depois me conta o que você conseguiu colocar em prática, como foi a sua conversa, né, com o seu gestor. E se você ainda não está trabalhando, coloque isso tudo na sua lista. E quando você chegar lá para o seu novo trabalho, você vá para se realizar, para ter sucesso nesse lugar. E não simplesmente para esperar o final do mês para pagar as suas contas. Eu insisto muito nesse ponto. Faça diferença na sua vida. Eu fico muito triste quando alguém me procura e diz que ela quer um trabalho só porque ela precisa pagar as contas. Bom, isso é uma vida muito medíocre. Você concorda comigo que daí se torna muito simples? Olha só, eu estou vendo aqui que alguém está dizendo, o Juca foi proativo. Tem algum limite para proatividade? Proatividade em excesso pode ser mal vista? Excelente pergunta. Olha, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Você já me ouviu falando isso? Então, o que eu sugiro? Se você chegar com arrogância para falar com o seu gestor, a sua liderança, provavelmente vai ser mal recebido. E daí vai ser como você colocou aqui, né? É uma proatividade em excesso, uma proatividade negativa. Mas se você chegar com carinho e humildade, contando dos seus propósitos de carreira, contando dos seus objetivos de vida, aí sim você vai com certeza engajar o gestor na sua causa. Ele vai entender por que você está ou procurando, não é para criticar, não é para ameaçar, é para demonstrar os seus objetivos, os seus sonhos, e para dizer que você valoriza aquela empresa, que você quer continuar trabalhando ali. E veja, essa é a diferença entre o excesso. Porque, muito bem colocada essa pergunta. As pessoas me dizem, mas eu tenho medo de falar com o meu gestor. E se ele me interpretar mal? Eu aprendi que com humildade e carinho, nós podemos tratar qualquer assunto com qualquer pessoa da empresa, inclusive os nossos superiores. Então, nunca adote uma atitude grosseira, arrogante. E sempre vá conversar no sentido de perguntar, pedir ajuda, como você pode alcançar esse objetivo, se desenvolver, crescer na empresa ou permanecer onde você está, enfim, depende do seu objetivo. Mas se coloque na posição de um aprendiz, de uma pessoa aberta para as possibilidades da empresa, aberta para o crescimento, para o aprendizado. Então, dentro dessa ótima pergunta, a resposta é: não é o que você vai falar, mas o como você vai falar. Então, se você usar uma abordagem respeitosa, carinhosa, humilde, no sentido de pedir ajuda, pedir apoio, pedir instrução de como construir a carreira dos seus sonhos, os seus objetivos, você vai ser muito bem recebido. E eu tenho uma experiência de um aluno da graduação, onde nós trabalhamos essa temática, porque eles me diziam, eu tenho tanto medo de falar com o meu gestor, e daí nós fizemos uma dinâmica, trabalhamos isso em sala de aula, e os alunos, alguns conseguiram experimentar. Tinham alguns que já trabalhavam há algum tempo numa mesma empresa, e eles chegaram e conseguiram falar com o seu gestor, e um deles, passado alguns dias dessa aula, voltou e contou para a turma toda que ele teve coragem, que ele procurou o gestor, que ele contou que ele queria muito assumir uma posição de coordenação dentro daquela empresa, e contou que ele estava fazendo faculdade, que ele queria, né, crescer, por isso ele estava estudando, enfim, mas que nesses 4 anos que ele trabalhava lá, ele nunca teve coragem de conversar com o seu gestor, enfim, e que agora ele queria contar desses objetivos e se colocar à disposição para quando surgissem oportunidades, e também para fazer o que fosse necessário para se desenvolver, para ter as competências necessárias para a vaga. Sabe o que o gestor disse para ele? Eu tenho esta vaga aberta hoje.
Eu já iniciei um recrutamento externo. Só que eu nunca conversei contigo porque eu imaginei que você estava feliz onde você estava, você nunca tinha sinalizado que tinha interesse, e por este motivo eu nunca propus essa oportunidade para ti. Fico muito feliz, os requisitos são esses, a carga horária, o que muda na tua rotina são essas coisas aqui. Se você quiser, você já está promovido, ou seja, já está contratado para esta nova oportunidade. Gente, aquele dia foi incrível na sala de aula, todo mundo aplaudiu, ficamos todos felizes e ele nos provou na prática que muitas vezes o que está faltando é a nossa atitude, nosso comportamento de sermos mais protagonistas e cuidarmos com mais detalhe, com mais ênfase da nossa carreira, dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Então, para você que quer ser mais feliz no trabalho, acredite, é possível. Se você não está trabalhando, você vai anotar esse checklist e logo, logo você vai estar contratado e colocando em prática isso que a gente conversou hoje. E eu vou adorar receber o seu depoimento contando como foi essa experiência para você. Acesse as nossas redes no Facebook, no Instagram e no YouTube. No YouTube é Impulsionando Carreiras, no Instagram também, Facebook também, e Facebook e Instagram, @Zuleika Heinheimer. É uma alegria ter você sempre aqui comigo e voltamos a conversar amanhã. Beijo grande!